você está mais uma vez no Livros e E-Books. E hoje vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com a leitura de Grande Sertão Veredas. Eu li Grande Sertão Veredas agora do projeto Lendo Grande Sertão Veredas, do Christian Assunção, que acho que a maioria aí conhece o canal dele. E foi uma ótima oportunidade, porque eu já estava com esse livro há algum tempo, mas não tinha pretensão de lê-lo tão cedo. Eu não vou detalhar muito aqui sobre o livro, porque já é também muito conhecido. E eu fiz um diário de leitura, e eu vou deixar a playlist para quem quiser assistir. Ali tem spoiler, está tudo detalhado, tem detalhes sobre a história. E aqui, então, eu quero só mesmo colocar de como foi essa leitura para mim, como foi essa sensação. O Guimarães Rosa, para mim, sempre foi um nome nas aulas de literatura. E até 2010, então, ele era não digo ilustre desconhecido, mas apenas um nome. Eu fiz uma viagem a Minas e fui à cidade de Cordisburgo, que é a cidade natal dele. E descobri que existia lá o Museu Casa de Guimarães Rosa. Então, vamos conhecer sem maiores pretensões. E ali eu já fiquei entusiasmado com a figura dele, né? Com a vida do Guimarães, com tudo que ele realizou. Conheci mais um pouco, né, sobre o homem, sobre o escritor. Tem trechos de livros, tem originais, tem publicações estrangeiras sobre ele, além de muitos objetos pessoais, muitas citações sobre o ambiente, sobre as pessoas, sobre tudo que ele colocou na sua obra. Então é um museu sim, pequeno, é uma casa muito pequena, mas muito bem montado, vale muito a pena conhecer. Mas então ali eu já tive a vontade de ler alguma coisa dele, mas deu para perceber também aqueles painéis, né, que eles costumam colocar com trechos de obras, e eu já vi que não seria uma leitura fácil. Então, adquiri o livro, mas foi ficando, não tinha pretensão de lê-los. Talvez, arrisco dizer que isso talvez nem acontecesse. Tá? É aqueles livros que talvez fossem ficando e eu acabasse nem lendo. Mas surgiu esse projeto e eu falei, bom, é agora. Fazendo uma leitura conjunta é mais interessante, te motiva mais, te força a seguir uma quantidade de leitura, então eu vou embarcar nessa. E foi uma, assim, experiência magnífica, uma das melhores leituras do ano. A história aí a maioria das pessoas já conhece, né, que ela é até simples. Ela é um jagunço, um ex-jagunço, que está contando a sua vida para alguém, que nós não sabemos quem é, e ele fala sobre toda a sua vida, como ele entrou para a jagunçagem, a camaradagem, o código de ética dos jagunços, como ele se tornou essa líder de um bando de jagunços, e os dois focos principais da história, que são o sentimento, o amor que ele sentia por um colega de profissão, digamos assim, um colega de bando, o Diadorim, e um suposto pacto com o demônio que ele teria feito para conseguir a coragem suficiente para enfrentar o grande vilão da história. A história basicamente é essa, vai em idas e vindas desse grupo pelo sertão, alguns confrontos aqui e ali, e como essa vida interfere, tanto a própria vida, como é a própria vida dos jagunços, como isso interfere na vida das comunidades, dos povoados, das fazendas. Mas apesar desse nome simples, desse enredo relativamente simples, né, a história, o livro vai muito além do sertão, das brigas entre os jagunços. A narração do Riobaldo é simples e ao mesmo tempo complexa. Ele é uma das poucas pessoas letradas, ele foi professor, ele teve estudos, né? E ele faz, entremeado com a história, faz profundas reflexões aí sobre o viver, sobre o que existe e o que não existe, sobre autoconhecimento, sobre coragem, sobre amizade, sobre amor. E todo esse conjunto, né, que ele chama de travessia.
e ele narra então como foi essa travessia do Grande Sertão, assim como metáfora da travessia da vida, das dificuldades que a gente encontra, dos diversos desafios que aparecem em nossas vidas, né, e como ele precisa de um apoio, às vezes externo, para superar certas dificuldades, para ultrapassar os problemas. O livro fica aí entre a prosa e a poesia. A escrita dele é difícil, é muito, ao mesmo tempo que é poética, ela é uma escrita muito trabalhada. Eu fico imaginando quão enorme deveria ser a inteligência desse camarada, porque ele falava várias línguas fluentemente, tinha conhecimentos de outras, e você percebe isso. O livro é todo escrito com palavras inventadas, junção de palavras de outras línguas que ele sabia. Ele era um amante da filologia, né, do estudo das palavras e das línguas, e ele criou vários neologismos. Outras palavras já são mais arcaicas, não se usa mais, então fica difícil até para a gente entender. Outras ainda são coloquiais ali no lugar, no ambiente em que ele narra a história, no ambiente em que ele viveu, e tudo isso amarrado de uma forma assim magnífica gramaticalmente. Você percebe a construção, o cuidado com a construção da escrita, o cuidado com a formação das frases. Eu vi isso, uma beleza parecida, na Marguerite Yourcenar, no Memórias de Adriano, que também é um livro muito... Você percebe em cada parágrafo o cuidado que o autor teve em escolher as palavras e colocar de uma forma ali que ficasse bonita, harmônica, e ao mesmo tempo conseguir com isso contar uma história que mantenha o interesse do leitor. Isso daí nada menos que gênio. Comecei a ler com um cuidado maior, tentando entender, sabendo que já seria uma leitura complicada, que tem muita coisa nas entrelinhas. Seguir também as dicas de várias pessoas de você ler em voz alta, porque a sonoridade das palavras, como muita coisa ali também está escrita da forma como é falada, você lendo, você não percebe não conhece a palavra, mas falando, ela te soa exatamente como a palavra é falada. Então, você tem um entendimento bem melhor da narrativa. Mas isso é cansativo. Então, não é uma leitura realmente que você possa fazer, de pegar e ler páginas direto, ficar o dia inteiro lendo. Não tem como, você se cansa. E logo no início eu tentei fazer essa leitura mais detalhada, mas percebi que não tem como. É um livro que tem que ser lido várias vezes, porque a cada vez você vai descobrir coisas novas. Ele tem várias e várias camadas. Então eu acabei optando por fazer uma leitura mais superficial mesmo, focar mais na história, na linguagem, tentar pegar o máximo possível nessa primeira leitura, para depois, quem sabe, futuramente, fazer uma leitura mais descansada, sem se preocupar com o desenrolar dos acontecimentos, né, porque a gente já vai saber o que acontece, e focando mais na escrita, no que o Guimarães quis colocar realmente nas entrelinhas do livro. No livro Cartas Perto do Coração, se eu não me engano, vou deixar a capa aqui, é uma troca de correspondências ocorrida aí entre 1946 e 1969 entre a Clarice Lispector e o Fernando Sabino. E numa dessas cartas, o Fernando Sabino recebe esse livro para ler, e ele indica para Clarice. Eu vou ler aqui o trechinho que está nesse livro. O melhor de tudo, porém, é o livro do Guimarães Rosa. Não o Corpo de Baile, que não li, mas o Grande Sertão Veredas, que estou na metade e é obra de gênio, não deixo por menos. Adeus, literatura nordestina de cangaço, zélens, gracilianos e bagaceiras. O homem é um monstro para escrever sobre jagunços do interior de Minas, com uma linguagem que nem Gil Vicente nem ninguém. Meu entusiasmo é de quem não terminou a leitura,
Pode ser que não se sustente, mas duvido. Se recebeu, leia. Se não, me diga que eu mando. No princípio, 10 primeiras páginas é meio assim. Custa um pouco a engrenar, mas de repente a gente se embala no ritmo dele e não larga mais. Agora eu vou ler para vocês a resposta da Clarice, né, depois que ela leu a obra. Nunca vi coisa assim. É a coisa mais linda dos últimos tempos. Não sei até onde vai o poder inventivo dele, Rosa. Ultrapassa o limite imaginável. Estou até tola. A linguagem dele, tão perfeita também de entonação, é diretamente entendida pela linguagem íntima da gente. E nesse sentido, ele descobriu, ou melhor, inventou a verdade. Que mais se pode querer? Fico até aflita de tanto gostar. Agora entendo teu entusiasmo, Fernando. O livro está me dando uma reconciliação com tudo, me explicando coisas adivinhadas, enriquecendo tudo. Como tudo vale a pena. A menor tentativa vale a pena. Acho a mesma coisa que você. Genial. Que outro nome dá? Esse mesmo. Então, com esse aval desses dois grandes monstros da nossa literatura, que mais a gente pode dizer sobre esse livro sensacional? Simplesmente que ele tem que ser lido. E uma leitura cuidadosa, uma leitura bem dedicada, para você poder aprender tudo que o livro tem a oferecer. Grande Sertão Veredas também foi levado tanto para o cinema, num filme antigo, preto e branco ainda, e mais recentemente, nem tão recentemente assim, pela Globo, que fez uma série, e é assim também uma adaptação bem fiel da história. Logicamente, dentro do contexto aí de uma obra, né, visual, você não tem como colocar toda a riqueza da escrita do Guimarães. Você tem mesmo que focar na história. Tem muita coisa também acrescentada. Eu entendo que para aumentar, de repente, o interesse ou a duração mesmo da série, mas não ficou. São coisas que não ficaram fora do contexto. É uma outra situação que foi colocada ali para dar mais um ritmo, para ter um tom mais cômico, mas no geral é bem interessante, as atuações são muito boas e é uma obra que vale a pena. Por conta disso, eu fiz uma leitura paralela que tem muito mais a ver com a série do que com o livro do Guimarães, mas está aí no mesmo contexto, então acho que cabe aqui mostrar, que é esse livrinho Diário do Grande Sertão, da Bruna Lombardi. Acredito que o pessoal mais novo aí nem deva saber quem é, mas uma grande atriz. E também é poetisa, escritora, tem vários livros publicados, inclusive as notas desse livro aqui são escritas pelo Caio Fernando Abreu. E esse livro, então, eu não digo que ele me decepcionou, mas ele eu li esperando uma outra coisa. Pelo nome Diário do Grande Sertão, eu achei que seria uma narrativa mesmo do dia a dia, das filmagens, de como foi toda a produção dessa série. Tem isso também, óbvio, mas o foco principal não é esse. São reflexões assim bem pertinentes sobre como foi viver durante 3 meses num local sem luz elétrica e todas as dificuldades e reflexões sobre a solidão, sobre o que é necessário para a gente, sobre como a gente foca, a gente coloca as necessidades, coisas como primeira necessidade, mas que quando estamos numa situação de carência total, nós percebemos que aquilo não tem a menor necessidade, nós não precisamos realmente daquilo. E reflexões sobre ecologia, sobre aprender a observar as coisas, a natureza, como a gente vem na cidade, a gente vem perdendo esse contato com a natureza, com a nossa essência, com o que é realmente natural na nossa existência e no mundo em geral. Então é um livrinho assim, bastante interessante, mas não é um livro para ser lido como se fosse realmente um diário das filmagens da série, que é como eu achei que seria. Foi esse o resumo da minha imersão
nesse universo do Grande Sertão Veredas, e recomendo a leitura para todo mundo. Foi um livro muito, muito marcante mesmo. Devo, no futuro, ler outras coisas do Guimarães, foi meu primeiro contato, mas assim, achei magnífico. Recomendo para todo mundo. Então é isso. Quem gostou do vídeo, por favor, dê a curtida aí, o joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as atualizações e deixe seus comentários se você já leu O Grande Sertão ou outras obras do Guimarães, e recomendo a todos que façam essa leitura. Tá bom? Por enquanto é só. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.